Graças, paz, irmãos e irmãs. Uma alegria podermos juntos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 131. Salmo 131. Um salmo de romagem, conhecido também como Cântico dos Degraus. Salmo 131 é uma oração. E o tradutor da Bíblia que nós temos, a Bíblia João Ferreira de Almeida, coloca no título desse salmo, um título que é uma espécie de guia de leitura, coloca a expressão calma em Deus. Calma em Deus. Esses títulos não são inspirados, não fazem parte da palavra de Deus propriamente dito, mas é, como eu disse, um guia de leitura, né? Esse salmo é um salmo de Davi, e diz assim, o Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que nos aponta, ó Pai, para a Tua obra de graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê um coração transformado nessa noite, pelo Teu Evangelho, e que a boa nova da salvação chegue até os nossos corações à medida em que meditamos na Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto da oração do Salmo 131, ele está colocado num contexto dos Salmos, chamado Cânticos de Romagem, ou Cântico dos Degraus. Eram cânticos que vão a partir do Salmo 120 até o Salmo 139, cânticos do dia a dia, cânticos da caminhada. Quando nós lemos os cânticos de romagem ou os salmos dos degraus, é como se nós estivéssemos, a cada um desses cânticos, aprendendo como andar, como viver, como caminhar. Então, os cânticos de romagem ou salmos dos degraus, eles vão nos ensinar coisas como relacionamentos, coisas como lidar com o dinheiro, coisas como lidar com situações difíceis, coisas como lidar com a saudade, vários aspectos do nosso dia a dia. E nesse salmo especificamente, o Salmo 131, ele nos ensina a orar. Mas não uma oração qualquer. Uma oração que nos renove a esperança e que nos traga confiança. Uma oração que, ao apresentarmos ela ao Senhor, nós enchemos o coração de esperança, de possibilidades, de renovação para a caminhada, porque ela nos coloca em total confiança diante de Deus. Vamos ver como isso acontece. O Salmo 131 é uma oração extremamente curta, que pode ser um padrão ou um exemplo para as nossas orações, mas também
pode nos apresentar uma esperança que está para além do que numa primeira olhada, nós olhamos aqui para o texto e podemos ter. O versículo 3 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar ou ter esperança é algo que nos aponta para alguma coisa muito boa que virá, né? Alguém fala para a gente esperar quando a gente está aguardando determinada situação, ou para a gente ter esperança naquilo que nós podemos encontrar lá na frente. Por exemplo, quando você entra num curso e aí você quer cumprir com aquele processo, aquele ciclo de estudos, você tem que esperar, tem que caminhar para que lá na frente você encontre. Quando você cria os filhos, você tem esperança de que eles vão chegar em um lugar seguro, que você vai apresentá-los diante da vida, diante de Deus, de forma adequada, com esperança, para que dê certo lá na frente, para que lá na frente eles encontrem um caminho de felicidade. Em vários aspectos, quando nós falamos de esperança, nós esperamos que as coisas se cumpram e coisas boas aconteçam, né? Ninguém fala para o outro, por exemplo, falar para esperar, espera só que a coisa não vai dar certo. Não, pelo contrário. E a oração, queridos irmãos e irmãs, ela é tanto no exemplo de Cristo Jesus, quanto no exemplo de vários servos de Deus, um caminho para chegarmos onde nós queremos chegar, ou para, de fato, termos esperança no coração. Um desses salmos de romagem diz que nós elevamos os olhos para os montes, mas buscamos o socorro do Senhor. Outro diz que é inútil a gente levantar cedo, trabalhar e ganhar o pão que penosamente a gente sua para conseguir, se o Senhor não estiver conosco. Outro diz que é inútil a gente guardar toda a casa, contratar seguranças, fechar todas as grades, se o Senhor não guardar a casa ou a cidade. Então, essa esperança aliada à oração, ela tem a ver com uma ação de Deus em nosso favor. E nós precisamos lembrar de que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E pela oração, nós vemos grandes coisas acontecerem. Orações que mudaram a vida de pessoas. Por causa de uma oração, encontraram a graça de Deus, encontraram a cura, encontraram a renovação, encontraram o favor de Deus. Há vários exemplos na Bíblia de orações, sobretudo no Evangelho, que mostram essa transformação. O exemplo de Bartimeu, quando ora ao Senhor e pede para que ele volte a ver, e o Senhor abre a sua visão, retoma a sua visão. O exemplo de uma mulher que ora ao Senhor depois de 12 anos de um fluxo de sangue, de um sofrimento que roubou dela não só a saúde, mas a alegria, o dinheiro, tudo que tinha, e assim por diante. O Senhor Jesus nos ensinou a orar porque Deus é bom. E Ele nos dá coisas boas. Ele disse aos discípulos que nós, que somos maus, nós não damos coisas ruins aos nossos filhos, muito mais o Senhor, quando nós oramos, nos dará coisas boas. Então, nós somos motivados à oração, e nesse salmo especificamente, nós vemos alguns elementos da oração que traz essa esperança e a confiança aos nossos corações. Vamos olhar rapidamente alguns desses elementos, algumas dessas palavras que podem ser depreendidas aqui do texto, quando nós olhamos para esse salmo. Primeiramente, o salmista começa orando: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. O primeiro aspecto dessa oração que traz esperança ao nosso coração é a humildade. Nós oramos ao Senhor com humildade. E a humildade aqui no texto
é apresentada de forma negativa. Em que sentido? No sentido de que o salmista Davi, ele apresenta o que não está no seu coração e no seu olhar, para que ele mostre então para o Senhor o seu estado de alma ao orar ao Senhor. O que ele diz que não tem no seu coração? Soberba, aqui a ideia é o orgulho, ou a altivez, a autossuficiência. O salmista coloca diante do Senhor a expressão: Senhor, não é soberbo o meu coração. Isso significa, o meu coração não é orgulhoso. O meu coração não se apresenta diante do Senhor por seus méritos próprios. O meu coração não depende de si mesmo para orar ao Senhor. A Bíblia nos ensina, queridos, que aqueles que não dependem do Senhor, aqueles que não apresentam a sua vida com humildade diante de Deus, não encontram o favor divino. O salmista, quando coloca diante de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, ele está dizendo: o meu coração não é orgulhoso. Em vários salmos nós vamos ver o texto mostrando que o Senhor não se agrada do coração orgulhoso, que o Senhor não se agrada de pessoas que se apresentam diante de Deus achando que elas é que sabem o que elas precisam. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 16, a Bíblia nos ensina, pelo apóstolo Paulo, dizendo assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja como aprendemos aqui na expressão do Salmo, não é soberbo o meu coração, a nos apresentarmos diante de Deus, da mesma forma que deveríamos nos apresentar diante das pessoas, diante do convívio, diante da esposa, do esposo, diante dos filhos, diante do colega de trabalho, diante dos irmãos da igreja, diante das pessoas com quem interagimos. A gente condescender com a humildade, com aquele que é humilde. E a sociedade é muito pródiga, muito atuante em valorizar o humilde. Ninguém gosta de alguém que é soberbo no seu coração. Ninguém gosta de fazer amizade com pessoas que ficam o tempo todo dizendo: olha o quanto eu sou bom. Se nas nossas relações interpessoais nós devemos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 12, lidar com humildade, não lidar com soberba no coração ou com orgulho no coração, quanto mais diante do Senhor. A Bíblia nos diz que assim como o céu é distante da terra, assim é a distância de qualificação entre nós e o nosso Deus. Veja o quanto Deus é maior do que nós. Veja quanto Deus é mais poderoso do que nós. Veja quanto o Senhor é mais em todos os aspectos do que nós. E por que nós deveríamos nos apresentar diante de Deus apontando o dedo para Ele? Dizendo: Senhor, o Senhor tem que me dar isso porque o Senhor prometeu. Senhor, eu não vou aceitar que determinada coisa aconteça comigo. Senhor, veja os tipos de oração que a gente está acostumado a aprender ou a fazer. O salmista está dizendo que o caminho é outro. Senhor, não é soberbo o meu coração.
A segunda coisa que ele mostra no sentido negativo da humildade é a altivez no olhar. Nem altivo o meu olhar. Você já pode imaginar que a consequência de um coração soberbo é um olhar altivo. É você olhar para o outro de cima para baixo. É você colocar o outro, e aqui no caso esse outro não é qualquer pessoa. É o próprio Deus com quem estamos falando. O Salmo 101, versículo 5 diz: o que as ocultas calunia, Salmo 101, 5. O que as ocultas calunia o próximo. O Senhor diz: a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então, o salmista também traz essa humildade do coração para o seu olhar, para a sua forma de lidar, para a sua forma de agir. A ideia do olhar aqui é a ideia de como nós agimos de acordo com o nosso coração. O nosso olhar, às vezes, diz coisas que a nossa boca oculta. O nosso olhar, por vezes, revela mais claramente o que está no coração do que o que a boca diz. Um exemplo. Às vezes você está chateado com alguém, e aí esse alguém vira para você e fala assim: o que você tem? Você vira para a pessoa e fala assim: não tenho nada. Não, mas você não está normal. Não, está tudo bem. Está tudo bem comigo. O que a boca está dizendo, o olhar esconde. Ou o olhar revela aquilo que a boca não confessa. Porque os olhos, segundo dizia um grande poeta e um grande literário da língua portuguesa, ele dizia que os olhos revelam muito mais, é o caminho mais próximo do coração do que qualquer outro órgão do sentido. Tanto é que nós somos muito mais impactados por aquilo que está diante dos nossos olhos do que por aquilo que vem por intermédio dos nossos ouvidos. E aqui a ideia é que esse olhar altivo é o olhar que redunda de um coração soberbo. E o salmista está dizendo ao orar ao Senhor: Senhor, o meu olhar não é altivo. Por que o meu olhar não é altivo? Porque ele apresenta aqui um segundo elemento da oração de esperança. Porque ele não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, diz o texto. Então, um segundo aspecto dessa oração, além da humildade, é a gente orar com simplicidade. Veja o que o salmista está dizendo. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O olhar altivo, ele pode ser tanto aquele olhar que denuncia um coração orgulhoso, quanto aquele olhar que olha com grandes expectativas. Coloca exatamente nesse ponto, né? Diz assim: e procuras tu grandezas
Jeremias 45:5. Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. O que é o despojo? O despojo é aquele resultado, aquilo que você tira depois de uma guerra. É aquilo que vem para você, ou seja, para o seu uso, para o seu sustento, depois de uma batalha que você faz. É como se o Senhor estivesse dizendo para o povo: não procure por grandes coisas. Eu vou te dar do despojo, ou seja, do resultado do seu trabalho, aquilo que você precisa. Eu vou cuidar de você. Veja o exemplo da oração do Senhor Jesus também, que não nos ensinou a buscar grandes coisas para nós. Quando ele nos ensina na oração do Senhor, primeiramente a dar glória a Deus, a santificar o nome do Senhor, a que a vontade de Deus seja feita, a que o reino de Deus venha, ele nos ensina a pedir alguma coisa para nós. E o que ele nos ensina a pedir para nós? O pão para cada dia. Era como se a gente estivesse ao orar o Pai Nosso, dizendo: Senhor, eu não quero uma caderneta de poupança. Eu não quero grandes fortunas. Eu quero o pão para que eu possa viver um dia apenas. Agora veja aqui se não há um grau de confiança absolutamente elevado para que possamos orar como convém ao Senhor, para que haja de fato esperança e confiança em nosso coração. A confiança tem a ver com o fato de que ao orarmos, Deus vai cuidar de nós. A gente vive em meio a uma ideia de que o Evangelho de Cristo Jesus, ou de que a mensagem da salvação de Deus vai nos trazer grandes manifestações, grandes coisas, coisas muito extraordinárias. Isso não é mentira. A própria chegada do Evangelho ao coração humano é uma maravilha imensurável ao coração humano. E todas as bênçãos que o Senhor nos dá, pela sua bondade, pela sua generosidade, é algo absolutamente indescritível e maravilhoso. Mas é necessário que lembremos que não devemos pedir grandes coisas ao Senhor. E tu procura grandezas? Não as procure, para que não sejamos ensoberbecidos. Há um outro elemento aqui na oração, nessa oração de calma e tranquilidade, de calma e confiança, de esperança, é o elemento, é a terceira palavra que eu quero apresentar aqui para os irmãos, que é a palavra intimidade. Veja que o texto, primeiro, intimidade é a quarta. Vou falar aqui da terceira, tá bom? É a palavra saciedade. Veja só o que diz o versículo 2. Versículo 2 diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Veja que aqui há dois elementos nesse versículo. Primeiro, eu vou falar da saciedade, depois eu vou falar da intimidade. São dois elementos absolutamente importantes para sermos também vitoriosos na nossa vida de oração. O primeiro deles é a saciedade ou a satisfação. Vamos pensar no elemento da graça de Deus envolvido na nossa oração. Quando chegamos a orar ao Senhor, é porque nós fomos já alcançados pela graça do Senhor. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. Nós fomos acolhidos diante do trono de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Senão, Ele não nos ouviria. Lembrem que nos primeiros anos da era cristã, aqueles que não eram batizados eram proibidos de orar a oração do Senhor, a oração dominical, o Pai Nosso.
porque não podiam, diante da sacralidade do Evangelho, pronunciar o nome Pai sem que tivesse sido professada a sua fé, recebido o batismo cristão, porque Deus só é Pai daqueles que creem em Jesus. O Evangelho de João nos diz que nós, quando recebemos a Cristo, recebemos o poder de termos sido feitos filhos de Deus. Ou seja, ao receber a Cristo em nosso coração, nós somos adotados pelo Pai. Passamos a ser filhos adotivos. E o que são os filhos adotivos? São filhos tão legítimos quanto os filhos sanguíneos. Então, significa que quando nós oramos ao Senhor, nós já estamos alcançados pela graça salvadora de Deus, que transformou o nosso estado de pessoas rejeitadas pelo Senhor para pessoas aceitas pelo Senhor como filhos amados. Pois bem, como não orar com saciedade? Como não orar ao Senhor dizendo: Senhor, está tudo bem comigo, louvado, glorificado, bendito, santificado, seja o teu nome, seja feita a tua vontade, o que o Senhor quiser está bom, venha o teu reino, dirija a minha vida, louvado seja o Senhor. E eu, Senhor, o Senhor me deu o pão que está muito bom, porque eu já estou feliz com o que o Senhor me deu. Essa é a ideia aqui do Salmo. A ideia da saciedade. Ele está dizendo, pelo contrário, eu não ando à procura de grandes coisas. Meu coração não é orgulhoso, não é soberbo. Meu olhar não é altivo. Pelo contrário, eu sou como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe. Eu sou como uma criança desmamada. Assim é a minha alma para contigo, ó Senhor. Veja que um primeiro elemento aqui dessa figura extraordinária que o Salmo usa, de uma criança desmamada, é o elemento da satisfação. É a criança que pode significar aqui duas coisas, né? A criança no colo da mãe, depois de mamar, com umas gotinhas assim de suor, né? Porque ela cansou, mas ela está dormindo de cansaço, porque ela realmente está alimentada. Ou pode ser uma outra interpretação. Há teólogos que interpretam de um jeito, outros de outro, né? Interpretam, por exemplo, como a criança desmamada, aquela que não mama mais toda hora que chora. Ou seja, a criança que mama no peito é aquela que chora para mamar. E no intervalo, a criança, aqui a ideia é de uma criança até os 3 anos de idade, na cultura judaica. É aquela criança que ainda não tem a maturidade de esperar para ter o alimento. Então, a criança ainda no peito é aquela que, quando tem o intervalo de uma mamada para outra, ela se desespera, porque acha que nunca mais vai ter o alimento de novo. Há cristãos que são crianças de peito assim, porque entre uma bênção de Deus e outra, vem uma situação de necessidade, e ele ou ela se desesperam totalmente, porque acha que Deus não vai agir mais, acha que Deus abandonou, mas ele havia feito uma bênção. No domingo anterior, a irmã ou o irmão estavam dando um testemunho lindo da ação de Deus, agora estão chorando como criancinhas, que precisam mamar de novo. Então, a outra ideia aqui da criança desmamada é essa que espera a hora certa. Ou seja, ela está satisfeita, ela está suficientemente alimentada para poder receber de Deus as bênçãos que ela procura. O segundo aspecto dessa mesma figura é o aspecto da nossa quarta palavra aqui do Salmo, para uma oração de esperança e confiança. É o aspecto da intimidade. Ou há intimidade maior do que uma criança nos braços de sua mãe? E o texto diz aqui que essa criança está quieta nos braços da sua mãe. Dessa mesma forma, a nossa alma está quieta nos braços de Deus. Isso aqui, queridos, não é para a gente se desesperar nunca mais. É para a gente ter uma intimidade tamanha com o Senhor, que nós
dizemos: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, é a nossa mãe, é aquele que nos acolhe nos braços e o nosso coração descansa, a nossa alma descansa. Eu estou bem, Senhor, obrigado. E o curioso é que essas duas expressões, tanto a satisfação, a saciedade, quanto a intimidade, vêm dessa figura que o próprio Senhor Jesus nos deu para entendermos a grandeza do Evangelho em nossos corações. A figura da criança. Ele diz: se no vosso coração não fores como uma criança, jamais podereis entrar no reino dos céus. Foi o Senhor Jesus quem disse. Só tem um jeito da gente ser cristão. Só tem um jeito da gente viver com Deus. Só tem um jeito da gente ter paz com Deus. É a gente ser como uma criança diante de Cristo. É a gente ter esse grau de dependência, esse grau de confiança, esse grau de intimidade, esse grau de segurança de saber que o Deus é o Pai, é aquele que cuida, é a mãe, aquela que amamenta, e que ela vai cuidar de nós, porque somos impúberes, somos crianças, somos dependentes e carentes, somos criancinhas diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que quanto mais pequeninos nós formos, mais nós seremos acolhidos por eles, e não apenas por ele, mas pelos outros, porque ele diz: cada vez que vocês derem de beber, que seja um copo de água para um dos meus pequeninos, a mim vocês estão dando. Veja essa expressão, queridos, de intimidade que o Senhor Jesus criou na nossa relação com ele, que é o que deve guiar a nossa vida de oração. O último elemento, amados irmãos e irmãs, dessa oração da esperança, então eu quero recordar aqui com os irmãos, primeiro, o elemento da humildade. Segundo, o elemento da simplicidade. Terceiro, o elemento da saciedade. O quarto, da intimidade. E o último, no versículo 3, a possibilidade. A oração da esperança faz a gente esperar por grandes coisas, apesar da gente não pedi-las ao Senhor. Diz o texto, versículo 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bom, algumas coisas aqui. A ideia vamos de trás para frente aqui, desde agora e para sempre, né? A oração que nós devemos apresentar diante do Senhor, a oração que acalma o nosso coração, ela não é fugaz, ela não é passageira. A nossa confiança em Deus não é passageira. Desde lá de trás, o Senhor já estava cuidando de você. Você já devia ter confiança no Senhor lá atrás. E agora o Senhor está cuidando de você. Você pode apresentar essa oração da esperança diante de Deus. Mas essa confiança, essa esperança é para sempre, queridos. É para sempre. É desde agora e para sempre. O cuidado de Deus para nós é para sempre. Deus nos abençoa como Ele é, nos abençoa eternamente. Mas também nos fala dessa esperança. A ideia aqui de espera, ó Israel, é justamente uma esperança que está demorando. É coisa que ainda não veio. Se você olhar esse texto, versículo 3, ele está muito ligado ao que foi falado antes no Salmo 130. No Salmo 130, o salmista está orando ao Senhor assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. É quase uma oração de Jonas. Quase uma oração de alguém que está sucumbido totalmente no buraco. Alguém que está no vermelho, alguém que está doente, alguém que está em tribulação, alguém que está sofrendo, alguém que não vê saída, e lá do fundo do poço, ele ora ao Senhor. Aí como ele termina essa oração? Olha lá, no finalzinho do Salmo 130. É ele quem redime a Israel, finalzinho do 30, versículo 8.
Vamos ler comigo? Dá para fechar aí? Pelo menos um pouco. Já estamos aqui quase no final, mas vai me ajudar aqui também na concentração com o estímulo aí do ruído. Veja como termina. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E depois, no 130, quando ele já está oferecendo a sua confiança a Deus, ele diz, espera, ó Israel, desde agora e para sempre. Ou seja, esteja você no fundo do poço, ainda orando sem respostas. Você pode orar a oração do Salmo 131 e dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, Senhor, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó minha alma, espera, porque no Senhor há redenção. E é justamente aqui que eu queria aplicar agora essa oração às nossas vidas. Parece que aqui tudo é prático, né? Nós estamos aprendendo a orar, mas tem muito mais do que isso nessa mensagem. Porque se há alguém que fez uma oração dessa, esse alguém é o Filho de Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, logo no comecinho, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquele que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou da sua forma de Deus, assumiu a sua forma de homem, para que e tivesse um nome que Deus deu para ele, que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Aqui é que está a esperança. A esperança da oração do Salmo 131 é que agora nós podemos ser humildes diante de Deus, nós podemos não desejar grandes coisas para o Senhor, nós podemos acalmar o nosso coração diante de Deus, porque alguém fez isso de forma plena. O Senhor Jesus fez isso para que nós pudéssemos ter essa paz, para que nós pudéssemos confiar, nos dobrar diante dele e saber que a salvação está nele. Que ele nos deu, juntamente com o seu sacrifício na cruz, tudo aquilo de que precisávamos, para sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, não há esperança maior do que ter todos os problemas resolvidos. É claro que nós estamos falando aqui com uma dimensão do tempo presente aliado ao tempo da eternidade, que é quando a gente realmente precisa resolver os problemas. Porque tanto as alegrias quanto as tristezas dessa dimensão presente são passageiras. Um dia você está extremamente empolgado com uma conquista, a conquista do emprego. Depois de 2 semanas você está orando ao Senhor para levar o seu chefe lá para a glória. Porque o homem é uma desgraça. É isso. A gente oscila. A gente oscila. Um dia você está aqui chorando, desesperado, porque você teve uma perda importante. Daqui a pouco você está com o coração pulsando de alegria pelas conquistas que o Senhor te deu. Então a nossa satisfação, a nossa vitória, a glória que nos está proposta, é para muito além dessa dimensão do presente. Por isso é que nós podemos esperar em Cristo Jesus, aquele que não foi soberbo no seu coração, que não teve um olhar altivo, que nos ensinou a ser como crianças, como bebês. É aquele que recebeu do Pai a voz dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. É interessante a ligação que há entre os salmos, e aí eu vou terminar com isso. Mas o Salmo 126, também um salmo de romagem,
ele diz para nós que quando o Senhor respondeu a nossa oração, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, olha lá para aquele povo lá. Olha como Deus fez grandes coisas para eles. Aí eles vão, levantam a própria voz e dizem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o Salmo 126. Então, mesmo que não peçamos, mesmo que, ainda que no fundo do poço, como no Salmo 130, nós podemos ter o coração confiado na raiz de Davi, naquele que é a raiz de Jacó, que foi chamado de Israel, no Filho de Deus que veio ao mundo, que se humilhou para poder assumir a forma de homem, porque de fato ele tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Ah, meus irmãos, que bênção nós podermos confiar no Senhor, de forma a sabermos que a nossa vida está nas mãos daquele que realmente foi humilde. Jesus não se humilhou para que a gente fosse humilde, no sentido de um exemplo moral. Ele se humilhou para tornar possível que a humildade em nosso coração seja uma realidade de vida. De fato, eu não me apresento diante de Deus com humildade para ganhar alguma coisa de Deus. Eu me apresento diante de Deus com humildade porque, de fato, eu sou um traste. Porque, de fato, eu não presto. Porque, de fato, se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, a minha oração ia ficar só no nível religioso, seja de um centro espírita, umbanda, seja de uma religião evangélica ou católica, ia ser uma oração enganada, porque Deus não ia ouvir, porque Ele não ouve coração soberbo. Ele não ouve quem acha que é alguma coisa diante dEle. Eu sou humilde, porque essa é a única possibilidade de eu me apresentar diante de Deus. Essa é a verdade mais nua e crua a respeito de quem eu sou. Mas isso aconteceu não para minha humilhação diante dos homens, mas para a exaltação da minha vida diante do Senhor e do seu trono, que é para onde o Senhor Jesus me levou. Precisamos ter a vida impactada, queridos irmãos e irmãs, por esse evangelho. O evangelho do Senhor Jesus, que fez tudo o que precisava ser feito para a gente poder fazer uma oração dessa. E depois de uma oração dessa, que parece ser uma oração da miserabilidade, né? A gente critica muito a teologia da prosperidade. E eu tenho certeza que vocês que estavam me ouvindo aqui no início falam assim, poxa, o pastor hoje está ensinando uma oração da miserabilidade, né? O pastor está ensinando a oração da miséria. Senhor, não é soberbo o meu coração. Senhor, não é altivo o meu olhar. Eu não quero grandes coisas, Senhor. Você está pensando assim, mas que evangelho é esse? Né? A gente pode fazer isso. Porque aquele que se humilhou e se entregou por nós, nos deu a possibilidade de, ainda que façamos essa oração, a gente ter a esperança de Israel, a esperança que se cumpriu no Filho de Deus, de que somos guiados e guardados pelo Senhor, desde agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, irmãos e irmãs, e nos fortaleça em nossos corações, que a gente receba o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, que a gente reconheça o nosso pecado, por isso nos tornemos humildes, que a gente reconheça que o bem maior está em Cristo Jesus, por isso a gente descansa nos braços do Pai, e que a gente se torne como criança, para que a gente possa habitar a presença do Senhor, porque só os humildes herdarão a terra. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar? Santo é o teu nome, ó Pai. Obrigado
pela tua graça salvadora em Cristo Jesus. Obrigado porque muito mais do que um exemplo moral e um exemplo religioso de como orar, o Senhor Jesus nos abriu o caminho de uma oração que realmente traz paz ao nosso coração. Sejamos guiados e guardados pelo Senhor. Que a tua boa mão nos guie. Que o Senhor nos sustente. E que o Senhor trabalhe o nosso coração, ó Pai. Para que não sejamos orgulhosos. Para que não tenhamos olhar altivo. Para que o Senhor não nos rejeite. Ensina-nos esse caminho da humildade a cada dia. Louvamos e bendizemos o teu nome. E rogamos todas as bênçãos do Evangelho Santo sobre o coração de todo aquele que crê. Cada um dos queridos e queridas que estão me ouvindo, possam abrir o coração para o Senhor Jesus, para que Ele faça morada. Em nome dEle, eu oro e te agradeço. Amém.